E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E como sempre, antes de começar, eu queria te pedir aquele like, isso é muito importante. Isso faz o YouTube recomendar nosso conteúdo para outros usuários. Galera, hoje a gente vai dar uma passada geral aí no que está acontecendo, né? A gente está vendo o mercado cair, Bitcoin cair, e a gente vai falar mais sobre essa queda, vendas massivas acontecendo, pessoas sendo liquidadas, e o governo alemão segue vendendo Bitcoin dia após dia. Inclusive, o fundador da Tron, o bilionário Justin Sun, ele até falou que compra esses Bitcoins para tirar esse medo do mercado, já que ele não tem pretensão de vender mesmo. Ele daria quase 3 bilhões de dólares aí para estar comprando esse valor, né, e tirar esse temor do mercado. Além do mais, a Bitwise, que é uma das maiores gestoras que está com os pedidos de ETF, já falou que fez alteração no pedido e isso pode representar uma aprovação ao longo dos próximos dias, igual a gente vem especulando. E por último, o Banco Central da Rússia está falando aí para o próprio país comprar Bitcoin. Olha que doideira! Vamos falar de tudo isso e muito mais. Não esquece de deixar o like, verificar sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito. E dia de queda, pessoal, a queda continua. Bitcoin cai e puxa as altcoins mais para baixo ainda. Inclusive, nós chegamos lá abaixo dos 57. A gente chegou próximo aos 56 mil dólares, que foi a mínima de todo o movimento. Então, o Bitcoin agora ele deu uma retomada, chegou ali, voltou, né, próximo aos 58.400 dólares, uma queda de 2%. O Ethereum está nos 3.100 dólares, queda de 4%. E várias criptos aí desmanchando, né? ADA, Cardano, Litecoin, SP, APT, TON, várias memecoins. Inclusive, estamos vendo muitas pessoas sendo liquidadas, né? Nas últimas 24 horas, 124 mil traders foram liquidados, mais do que no dia de ontem. E isso totalizou quase 400 milhões de dólares em liquidação. Realmente é muita grana. E isso, né, esse excesso de liquidação também indica que a possibilidade da gente ver um fundo chegando agora há pouco é realmente muito grande. E a gente também está vendo um contraste, né, com os ETFs que sim estão apresentando dias de venda, mas vendas não tão intensas igual aconteceu lá ao longo dos últimos dias. E vale falar também, né, que primeiro, dia 3 de julho, a Bolsa de Valores funcionou só metade do dia. Então, ainda assim, a gente pode considerar que foi uma venda relativamente considerável, uma vez, né, que a Bolsa de Valores operou somente metade do dia. E no dia 4 de julho, a gente não teve negociação na Bolsa de Valores por conta do dia da independência dos Estados Unidos. E algo, né, que com certeza demonstra o sentimento dos investidores do mercado tradicional é o fluxo aí dentro dos ETFs. E, novamente, né, as pessoas, os investidores, seguem com temor do governo americano, que é uma baleia gigante de Bitcoin, vender mais dos seus 50 mil Bitcoins, né? Atualmente, ele já deve ter vendido aí cerca de 6 ou 7 mil Bitcoins. E, mais recentemente, agora, né, nessa última quarta-feira, transferiu mais 3 mil Bitcoins, o que vale a 172 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, é uma venda maior do que praticamente todas as compras, né, que as gestoras fizeram aí nesse começo de semana. E essa transferência aconteceu em partes para as 3 corretoras recorrentes, a Coinbase, a Kraken e a Bitstamp. E parte dela foi para uma carteira de criptomoedas que até então ela não é identificada, tá? No caso, 1.300 Bitcoins foram para uma corretora e os 1.700 restantes, uma quantidade até maior, né, foram para uma carteira cripto separada de início 139PO, que até então não se sabe de quem que é essa carteira, inclusive de forma recorrente, né, ao longo dessas vendas. O governo alemão ele vem aí transferindo o Bitcoin para carteiras não identificadas, sugerindo, né, que ele pode estar vendendo para alguma pessoa, alguma baleia, de forma privada, dentro de leilão. E ao longo dessas últimas 2 semanas também foi transferido mais de 3 mil Bitcoins para várias corretoras, né? Sinalizando uma intenção de venda contínua e que, face ao histórico, a probabilidade da gente ver essa pressão vendedora continuar no mercado aumenta.
E isso juntando as vendas dos ETFs e a corretora falida Mt. Gox, que vai começar os pagamentos agora no mês de julho, aumenta a pressão de venda sobre o Bitcoin e também o medo do mercado do Bitcoin continuar caindo. Inclusive, é o motivo pelo qual a gente está vendo quedas tão intensas, enquanto o S&P 500, a Bolsa de Valores, está aí nas máximas históricas. Inclusive, a título de curiosidade, né, o Justin Sun, que ele é o criador da Tron, uma criptomoeda polêmica pra caramba, banida nos Estados Unidos, né, que tem até aquele mixer de criptomoedas, está querendo comprar aí os 2,3 bilhões de dólares que o governo da Alemanha ainda tem, justamente, né, para estar evitando esse impacto no mercado, conforme ele mesmo falou, né? Esse medo aí de despejo de Bitcoin do mercado. Mas igual eu sempre falo para vocês, pessoal, isso sempre vai acontecer, sempre tem pessoas com muito Bitcoin, o mercado sempre teme aí que esse Bitcoin seja despejado no mercado. Mas igual eu sempre falei, nenhuma entidade tem intenção de vender tudo isso de uma vez. Até mesmo porque, primeiro, ela não consegue. E mesmo se ela quisesse conseguir, às vezes abrisse uma ordem diretamente a mercado, ela ia ficar certamente no prejuízo, né? A gente ia ver, tipo, todas as ordens de compra serem preenchidas aí pela venda massiva, e aí ela ia ficar com um preço médio muito baixo. Ela ia começar a vender Bitcoin, por exemplo, nos 58 mil dólares e só ia parar lá nos 30. Então o preço médio dela ia ficar aí, sei lá, nos 40, e depois o Bitcoin ia recuperar por arbitragem, pelos próprios robôs aí das corretoras. Então, por isso, né, que esse temor de vendas massivas não costuma estar trazendo tanto impacto assim no mercado, e particularmente falando, existe já há bastante tempo, né? Seja pela Mt. Gox, seja pela FTX, seja pelo governo americano, seja pelo governo alemão, seja por baleias adormecidas, sempre vai ter. Ah, mas o Satoshi Nakamoto um dia vai aparecer e vender seus 1 milhão de Bitcoins. Sempre vai ter uma notícia assim para impactar o mercado. E a real é que os investidores acabam precificando isso, e quando a venda acontece, se é que ela acontece, a gente não vê o preço cair muito além do que ele realmente aconteceu. E vale falar, né, que a maior parte dessas instituições, essas pessoas com muito capital, costumam vender de forma direta, privada, com a corretora, que é o que a gente chama de OTC, que eu já expliquei várias vezes aqui. Assim, o Bitcoin, ele vai num preço mais justo para ambos os lados, tanto para a corretora quanto para a entidade, né, que está fazendo essa venda, e, consequentemente, a gente vê esses Bitcoins não irem para o mercado. A Bitwise, que é uma das gestoras de ETF, atualizou o seu pedido S1, certo? E os especialistas eles estão prevendo para agora no mês de julho, ou melhor, para a semana que vem, esses ETFs começarem a rodar aí na Bolsa de Valores. Então a Bitwise é mais uma dessas gestoras que nesse dia 3 de julho, né, nessa quarta-feira, alterou o seu registro S1, seguindo, né, o processo que várias outras gestoras também estão fazendo, sugerindo que a aprovação está próxima. Além do mais, tem um dado muito importante que ela anunciou a isenção da taxa de 6 meses para os primeiros 500 milhões de dólares, que são condições exclusivas que elas divulgam para atrair clientes, mas que para evitar concorrência, as gestoras costumam divulgar isso mais à véspera do lançamento, à véspera da aprovação. Se divulgar muito antes, as demais gestoras têm tempo de alterar o seu formulário, mandar para a SEC com uma condição ainda melhor do que a gestora divulgou, captando assim os clientes, né? Foi basicamente o erro da Grayscale ao longo da aprovação dos Bitcoins. Ela divulgou que ela ia ter uma taxa altíssima, ela ia manter a taxa de gestão do produto de investimento privado que ela já possuía e que foi convertido a ETF. Então, na hora que esse ativo foi para a Bolsa de Valores, todo mundo vendeu da Grayscale para comprar o produto da BlackRock, que tinha a taxa muito mais competitiva, e inclusive com essa isenção aí para os primeiros, acho que 5 bilhões, alguma coisa desse tipo. Inclusive o Eric Balchunas, que é um dos analistas sênior da Bloomberg, ele viu essa alteração aí da Bitwise e, segundo ele, a gente tem um prazo de até 8 de julho para poder estar iniciando aí as negociações. Inclusive, ele disse que a SEC deve estar esperando
o feriado acontecer, né, o feriado do dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, para estar aprovando esses ETFs. Então, segundo os analistas da Bloomberg, a gente pode ver ao longo dos próximos dias, ou seja, nessa sexta-feira e na segunda-feira, a possível aprovação dos ETFs de Ether, que certamente poderia aí trazer um certo otimismo no mercado. E indo contra, né, o que muita gente pensava, o Banco Central da Rússia já está recomendando a empresas e ao próprio governo utilizar criptomoedas para driblar sanções. O que é muito interessante, porque a Rússia sempre foi contra as criptomoedas. E em uma entrevista realizada, né, uma comitiva, na verdade, realizada nessa última quarta-feira, dia 3, o Banco Central da Rússia pediu aí para que as empresas utilizassem criptomoedas e outros ativos digitais para contornar as sanções impostas aí pelo Ocidente e pelos Estados Unidos, né? Que vem acontecendo já há quase 2 anos e meio, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra começou. E as sanções que a Rússia vem sofrendo, não só pelos Estados Unidos, mas por vários outros países do Ocidente, incluindo a União Europeia, né, que é um conjunto de países, estão fazendo aí sanções, medidas para tentar impactar a economia russa. Deixam de fazer negócios, bloqueiam as moedas. Inclusive, na semana passada, a União Europeia liberou seu 14º pacote de sanções contra a Rússia. Realmente é bastante coisa. E vale falar, né, que a Rússia tem um histórico de detestar as criptomoedas. Inclusive, já ameaçou banir as criptomoedas agora em abril desse ano para tentar proteger sua criptomoeda local, e nós comentamos disso aqui no canal na época. Porém, aparentemente as sanções estão tão pesadas que realmente eles precisam recorrer às criptomoedas para conseguir estar negociando aí de forma exterior, né? Se uma empresa da Rússia quiser, por exemplo, sei lá, fazer algum comércio, né? Eles são muito fortes na produção de gás natural. Então, vender gás natural para algum país que está ali, para alguma empresa que está localizada em algum país que está impondo sanções contra a Rússia, essa venda é feita em criptomoeda, já que se a moeda, né, o rublo russo, cair nas mãos dessa empresa, essa empresa não vai conseguir liquidar, justamente porque a moeda da Rússia não vai ser aceita no país. E vale falar que o BRICS, né, que é o grupo que possui o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, estão tentando criar um sistema de pagamento próprio, que também a gente falou bastante aqui, visando justamente contornar essas sanções e passar pela soberania americana, né? Algo realmente ridículo que certamente não vai para frente. Mas vamos parar de falar disso e vamos falar do Bitcoin, que está aqui numa queda, testando os $56.700, chegando bem perto da mínima, né, de todo o movimento, e a gente já consegue ver uma diferença, né, de sentimento do mercado, porque aqui, por mais que a gente tenha chegado no 56, a gente conseguiu voltar muito rápido e fechamos a semana acima dos 60. E até então a gente não teve fechamentos abaixo dos 60, tá? Vamos ver como que essa semana vai fechar. Eu acho que isso seria extremamente importante. E no mais, né, algo que eu queria ressaltar é que a gente está com pouco volume ao longo dessa queda. Então, assim, ainda assim, para mim continua sendo uma correção extremamente saudável. Conforme eu comentei no vídeo de ontem, a gente está fazendo aqui um cenário de divergência de alta aqui no Bitcoin, né? Se a gente tiver fechamentos e confirmar um fundo rompendo a região das médias, a gente confirma essa divergência de alta, que é um forte indicativo de reversão de tendência. E ainda assim, né, igual eu comentei também, a gente está com uma força compradora muito grande, inclusive abaixo da mínima, abaixo dos 56k, a gente tem muita gente querendo comprar Bitcoin, o que sugere até possivelmente uma armadilha para a retomada do mercado, caso a gente venha a baixar os 56k. Então a minha estratégia é: estamos caindo, estou comprando. Eu comprei um pouquinho aqui nos $60.000, vocês sabem, e o meu próximo ponto de compra vai ser ali próximo aos 54, para baixar o preço médio. Se a gente continuar caindo, aí que eu vou entrar bem pesado mesmo, porque a gente ficaria extremamente esticado. Estatisticamente falando, questão de probabilidades, olhando o histórico gráfico do Bitcoin, a probabilidade dele cair, tá, e perder os 50k é muito pequena. Até mesmo porque a gente já está numa queda acentuada, já sobrevendemos no gráfico diário, né, no RSI. Então,
ele deve passar por pelo menos um respiro, um repique. Eu não estou falando que ele não vai perder os 50 e nem que vai começar a cair de forma alguma, mas que a minha estratégia consiste em estar pegando esse repique e por isso eu estou aproveitando para me posicionar na queda, sempre tomando cuidado com a gestão de risco e com a alavancagem em questão. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!